E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro às 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 2 de maio. Olha, neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar, para tratar sobre o nosso Botafogo. Primeiro, o técnico Renato Paiva vai mexer na equipe, vai mexer na formação, no esquema tático, vai tirar os 2 centroavantes, vai voltar ali com 2 pontas abertos, um 4-3, ou ele vai manter o 4-2. Vamos conversar sobre isso, porque parece, pelas falas do treinador na coletiva depois do jogo contra o Capital, ele quer ter variações táticas e talvez ele não mantenha o esquema que está dando certo com 2 centroavantes. Quero dar minha opinião sobre isso, quero conversar porque é muito importante. Será que vale a pena você mexer na formação nesse momento? Tá dando certo, cara. Deu certo contra o Fluminense, deu certo contra o Capital. A gente vai conversar sobre isso. Quero atualizar para vocês as lesões, né? O Botafogo confirmou as lesões do Savarino, do Matheus Martins e do Barbosa. E também quero conversar sobre Juan Cruz. Tá merecendo uma vaga no time titular? Quero conversar também, vale a pena a gente conversar sobre Juan Cruz. Quero dar minha opinião sobre esse jogador. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, você pode virar membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro com algumas informações ruins, tá? Vamos atualizar aqui porque o Botafogo divulgou pra gente as situações dos lesionados. Passaram por exames e temos lesões confirmadas. Primeiro, foi confirmada uma lesão muscular na coxa direita do Savarino. Então, realmente, o Savarino tem uma lesão muscular na coxa direita e é muito preocupante. O Botafogo é dependente do Savarino? Eu acho que hoje o Botafogo é dependente do Savarino, mas agora a gente vai ter que se virar sem ele. Matheus Martins, lesão muscular na coxa esquerda. Então, o Matheus Martins também está fora nesses próximos jogos. E a situação do Barbosa, uma lesão no pé esquerdo. É o seguinte, o Botafogo não divulgou o prazo de volta. Cara, então assim, a gente começa a deduzir um monte de coisa, né? Quanto tempo que esses jogadores vão ficar fora? Um mês? Cara, se for um mês, não é nem tão ruim, né? Se a gente pensar nas possibilidades aí, claro que a gente não queria ninguém lesionado, mas se a gente for pensar nas possibilidades, cara, se ficarem fora um mês, eles voltam ali praticamente para jogar o Mundial que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, provavelmente, a gente deva ter Savarino, Matheus Martins e o próprio Barbosa para o Mundial, ali para a Copa do Mundo de Clubes que acontece mês que vem. Boa recuperação para eles, uma pena. Jogadores importantes, cara. O Matheus Martins jogou muito bem na ponta direita contra o Fluminense. O Savarino, eu não preciso nem falar, é peça fundamental nesse time. E o Barbosa é o nosso zagueiro titular. E agora a gente vai ter que confiar aí no David Ricardo. Eu tô com muita esperança no David Ricardo. Espero que dê conta do recado. Olha, daqui a pouco a gente vai falar na segunda parte do vídeo sobre esquema tático, surpresas na escalação, mudanças nesse time. Será que o técnico Renato Paiva vai mudar a formação, vai mudar o esquema tático? Até mesmo por conta dessas lesões, isso vai obrigar o treinador a mudar o esquema tático? Eu quero dar minha opinião sobre isso. Mas primeiro, deixa eu conversar com vocês sobre um jogador, Juan Cruz. Chega muito pressionado no Botafogo, 50 milhões de reais. Não vou entrar aqui no mérito se valeu a pena, se vale a pena, mas eu vou manter o que eu venho falando aqui no canal. É um jogador, não só ele,
como Nathan Fernandes, o próprio Elias Manuel, que a gente não tem tanta expectativa. Cara, são jogadores pro futuro, tá? Eu vou manter o que eu tô falando, porque eu não conheço os jogadores. Eu não sei de fato o potencial de cada um deles. Agora, se o Botafogo contratou, se o Scout contratou, porque tem uma certa confiança nesses atletas. Então, o que eu quero conversar com vocês? São jogadores para futuro. Eu vou manter essa minha linha de raciocínio. Só que o fato do Botafogo ter pago 50 milhões no Juan Cruz traz uma pressão absurda para cima desse jogador, que já tem passagem no futebol brasileiro, não se firmou e volta da Bulgária. Cara, apesar disso tudo, contra o Capital, ele foi titular. Claro que é um jogo só contra o Capital, com todo respeito ao Capital, um adversário que não bate de frente com o Botafogo, não tem nível para jogar contra o time do Botafogo, mas, cara, ele fez um gol contra o Capital, ele sofreu um pênalti e ele falou sobre isso. Abre aspas aí pro Juan Cruz, que ele falou sobre o gol, o pênalti sofrido. Ele falou o seguinte, ó: um alívio, cara, felicidade de ter feito o gol. O atacante vive de gol, isso motiva a gente. Espero essa oportunidade há bastante tempo. Estou trabalhando forte para ter a oportunidade que eu tive. Fiz o gol, sofri pênalti, estou muito feliz. E falou também a situação de jogar solto ali como segundo atacante, né? Ele falou que gosta de jogar solto ali como segundo atacante, buscando o jogo, buscando sair da área. E ele disse que daqui pra frente espera que seja tudo diferente pra ele no Botafogo. Cara, dando minha opinião, 23 anos, gente. O Juan Cruz, ele só tem 23 anos. Ah, mas tem jogadores aí que jogam muito com 18, 19, 20. Tudo bem, cara, mas o cara, ele só tem 23 anos e ele não tá pronto. A verdade é essa, ele não tá pronto, então a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu vou usar dois exemplos aqui, o Maestriani e o próprio Alan. A torcida do Botafogo tem paciência com o Maestriani, eu não vejo a torcida pegando no pé do Maestriani, e eu não vejo a torcida pegando no pé do Alan, que já tá no Botafogo já tem 2 anos, o Alan não tá jogando nada, recebe um salário muito alto, é um reserva. Por exemplo, amanhã contra o Bahia, a gente não tem o Gregory. Provavelmente, o Danilo Barbosa vai ser titular. Por quê? Porque o Alan, ele não tá dando conta do recado. E esses jogadores, a torcida, ela não pega no pé. Eu não vejo gente reclamando do Alan. Eu não vejo gente reclamando do Maestriani, que até agora teve mais oportunidades que o Juan Cruz e não mostrou nada. E o Juan Cruz, apesar de ter tido menos oportunidades do que o Maestriani, já fez gol, sofreu pênalti. Então, cara, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência sim com o Juan Cruz. Não tô aqui defendendo a contratação dele. Acho até que 50 milhões pode ter sido muito dinheiro para esse jogador. Dava para ter achado jogadores ali melhores, um pouco mais baratos do que ele. Agora, para mim, cara, ele é titular nesse time. Eu acho que o ataque do Botafogo, se ele mantiver o esquema com 2 centroavantes, para mim é Juan Cruz junto com Igor Jesus. Mas os dois gostam de sair da área. Cara, treina. Quando um sair da área, o outro fica. Isso é treinamento. Eu acho que o ataque do Botafogo ele vai ficar melhor com Juan Cruz e Igor Jesus. Ele é melhor do que o Maestriani em algumas coisas. Por exemplo, ele é mais alto. Ele é maior do que o Maestriani, então ele vai ganhar mais disputas. O Maestriani, ele não é tão alto. Então, cara, apesar do Maestriani ser um centroavante, ele não é tão alto. Então tem algumas disputas ali que o Maestriani não ganha. O Juan Cruz, na minha opinião, ele já vai ganhar mais do que o próprio Maestriani nesse sentido, porque ele é maior do que o Maestriani. Por exemplo, cara, contra o Capital, ele foi um jogador ali, cara, que fez boa leitura de jogo. Ele tem explosão para atacar os espaços, mobilidade. Ele tem que melhorar algumas coisas. Por exemplo, fazendo pivô, eu acho que ele tem que melhorar. Mas como eu disse, por isso que eu falo, ele ainda não está pronto. Queira a gente ou não, ele ainda não está pronto. Então ele tem que melhorar algumas coisas, principalmente no pivô. Agora, é um centroavante móvel, mostrou que sabe sair da área, mostrou que tem boa leitura de jogo, tem explosão para atacar os espaços. Eu acho que a gente tem que ter sim um pouquinho de paciência com o Juan Cruz. E na minha visão, não sei se vocês concordam, hoje ele é titular nesse ataque do Botafogo ao lado do Igor Jesus. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Quero conversar com vocês um tema muito importante, Renato Paiva.
ele deixou claro que talvez ele mude novamente o esquema do Botafogo. Ele vai tirar ali os 2 centroavantes e talvez possa voltar com 2 pontas abertos, um 4-3. Vamos conversar sobre isso. Vale a pena nesse momento fazer isso? Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente conversar sobre Renato Paiva, formação. Ele vai mexer na equipe novamente? Ele vai mexer no esquema tático? Vamos conversar sobre isso. Mas antes peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, o Paiva, ele não garantiu a manutenção do esquema com 2 centroavantes, né? O 4-2. Talvez ele possa mudar novamente essa formação, esse esquema tático. Ele falou isso, cara, na coletiva depois do jogo contra o Capital, no meio de semana pela Copa do Brasil. Abre aspas aí pro Renato Paiva, que ele falou na coletiva o seguinte, ó. Eu gosto de ter pelo menos 3 esquemas diferentes para confundir os adversários. Pode jogar num 4-2, posso jogar num 4-3, num 4-2-3-1, mas eu pretendo e eu gosto de ter 3 esquemas diferentes, dependendo do jogo, para variar e confundir os adversários, palavras do Renato Paiva. Então, cara, o Paiva, ele tá deixando claro que ele não garante a manutenção desse esquema com 2 centroavantes. O esquema que ele começou a colocar contra o Fluminense deu muito certo, contra o Capital também deu certo, e ele talvez aí possa mudar. Cara, dando a minha opinião, primeiro, você ter esquemas diferentes, né, 3 esquemas ali diferentes, não tem problema. É uma variação, todo técnico tem isso, até mesmo para confundir o adversário, como ele falou, para você não ficar preso somente a um esquema. Dependendo do jogo, você vai lá, coloca o melhor esquema para aquela partida. Eu entendo, cara, todo treinador, a maioria trabalha dessa maneira. Agora, cara, a gente perdeu o Savarino, talvez isso vai ser uma bela desculpa para ele mudar o esquema do Botafogo. Eu não duvido nada amanhã ele já mudar o esquema para enfrentar o Bahia fora de casa por conta desses desfalques. Lembrando que amanhã o Botafogo não tem o Barbosa, não tem o Gregory, não tem o Savarino e não tem o Matheus Martins. Então isso já é uma boa desculpa para ele mudar o esquema. Mas amanhã a gente conversa com calma aqui no nosso pré-jogo. O que eu quero conversar com vocês agora é o seguinte. A gente perdeu o Savarino? Beleza. A gente não gostaria de perder o Savarino. Cara, mas você pode botar o Jefinho, cara. O Jefinho, ele tem um passe qualificado. O Jefinho, ele tem um drible. O Jefinho, ele consegue fazer uma tabela, ele consegue achar um passe, como ele achou pro Juan Cruz, sofreu pênalti contra o Capital. Então eu acho que o Jefinho, cara, ele consegue fazer o que o Savarino vinha fazendo. Então você tenta pelo menos manter o esquema que estava dando certo. Esse esquema que ele colocou com 2 centroavantes é muito parecido com aquele Botafogo do ano passado. Depois do jogo contra o Fluminense, você pode tentar manter colocando o Jefinho no lugar do Savarino. Eu acho que o Jefinho talvez consiga fazer, cara. Saiu na frente do placar, o Botafogo tá ganhando o jogo, aí você coloca os caras ali para correr, para jogar no contra-ataque, você segura na defesa. Eu acho assim, eu acho que você tem que tentar manter o esquema que tá dando certo, principalmente por questões ali de entrosamento. O Botafogo é o favorito, o Botafogo é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores e tem que jogar como protagonista. Eu acho que você, mesmo sem o Savarino, você tem que tentar manter o esquema que tá dando certo. Saiu na frente no placar, aí você coloca os caras para correr, aí você coloca os caras para jogarem no contra-ataque, mas isso o Botafogo ganhando o jogo. Você segura na defesa. Então eu acho que por questão de entrosamento, os jogadores estão ganhando confiança, os jogadores... A gente vê que os jogadores gostaram desse esquema. Os jogadores querem jogar com 2 centroavantes. Os jogadores, eles são feitos ali, eu acho que os jogadores... essas contratações, as peças que o Botafogo tem, para esse estilo de jogo. Cara, se você quiser botar, por exemplo, um 4-3, um 4-2-3-1, cara, o Botafogo precisa de pontas do 1 contra 1. Aquele ponta forte, aquele ponta que vai para cima,
um Júnior Santos, um Luiz Henrique, e o Botafogo não tem mais isso. Então, cara, se você quiser jogar num esquema onde você coloca 2 pontas abertos, cara, você precisa de atacantes que consigam fazer isso. O Botafogo não tem. O Arthur não é esse cara. Então, assim, a gente pode tentar com o Jefinho na esquerda, o Nathan Fernandes na direita, o próprio Santi, tem que ver como é que volta de lesão. Agora, cara, para você jogar com 2 pontas abertos, o Botafogo precisa trazer reforços. O Botafogo precisa trazer um cara como Luiz Henrique, um cara como Júnior Santos, senão não vai dar certo, cara. Então, para você fazer algo que não vai dar certo, é melhor você manter, cara, os 2 centroavantes, porque tá dando certo. As contratações que o Botafogo fez esse ano, o Botafogo perdeu muito a estatura e a parte física. Ano passado, eu acho que desde quando o John Textor assumiu o Botafogo, a gente sempre teve jogadores, principalmente nas pontas, fortes. Aqueles jogadores que vão pra cima, que quebra linhas. O Botafogo não tem. Então, se você tentar colocar 2 pontas abertas, você vai colocar o quê? O Arthur? Você vai colocar quem na esquerda? Então, cara, não vai dar certo. Então, tenta manter o que tá dando certo, pelo menos até o meio do ano. Ou espera o Botafogo ganhar confiança para você tentar fazer algo diferente, cara. Porque eu, na minha opinião, eu acho que ele tem que manter o esquema com 2 centroavantes. Tanto dentro e quanto fora de casa. Eu acho que tá dando certo. Os jogadores estão começando a ganhar confiança, os jogadores precisam de entrosamento. Você ficar mudando o esquema toda hora, você tentar fazer coisas diferentes, vai acabar atrapalhando tudo e você não tem jogadores nas pontas para fazer o que você quer. Então, na minha opinião, eu acho um erro, repito, perdeu o Savarino, mas dá para manter o esquema. Eu colocaria o Jefinho fazendo a função do Savarino. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida, fiquem com Deus. Bom restinho de sexta-feira. Amanhã, sábado, eu tô de volta às 6 horas da manhã com o nosso pré-jogo. Aí a gente conversa melhor sobre isso tudo. Amanhã tem Botafogo e Bahia fora de casa na Fonte Nova, Campeonato Brasileiro. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.